Muito bem. Nessa aula de matemática, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os múltiplos de um número natural. E no exercício de vocês, lá na apostila, da página 120 e 121, eu achei muito complicado eu explicar os múltiplos de um número por vez. Eu achei melhor eu fazer o exercício junto com vocês, ok? Para que vocês possam entender qual é a proposta da atividade. Então, a página 120, ela inicia mostrando o que são os múltiplos, né? O que é o múltiplo? São todos aqueles números em sequência, né, que são múltiplos de um único algarismo. Por exemplo, a tabuada de 8 que ele dá aqui é a sequência infinita dos múltiplos do número 8. Então, todos aqueles números que são multiplicados por 8, né, aqueles resultados que dão, eles são os múltiplos de 8, ok? E aí a gente vai começar a fazer as questões. Na número 30 está assim: na Olimpíada de Matemática da escola onde estudo, cada grupo apresenta desafios ao grupo adversário. Veja se consegue resolvê-los. Letra A. Qual é o menor número natural que o múltiplo de 2 e maior que 200? Então, na letra A é o seguinte. Primeiro a gente tem que entender quais são os números múltiplos de 2, né? É só você pensar na tabuada do 2. Pensando na tabuada de 2, ou então você deu uma olhada, ou fez ela aí agora, né? Você vai reparar que todos os números é uma sequência de números pares, né? Que como eles vão de 2 em 2, todos os números são pares, né? Então, se eu quero saber qual é o menor número natural que é múltiplo de 2 e é maior que 200, então tem que começar assim, ele já começa a sequência a partir do 200. Ele tem que ser maior do que 200. Maior do que 200 é 201, certo? Certo. Eu acabei de falar para vocês que para ser múltiplo de 2, ele precisa ser par. 201 é par? Não. Se alguém ainda tem dúvida de par ou ímpar, é só olhar o último algarismo, tá? O último algarismo é que vai dizer se o número é par ou ímpar. Por exemplo, o número 1 é ímpar, então 201 é ímpar. Qual é o próximo número na sequência? É o 202. Ah, então peraí. Não pode ser 200, mas eu tenho que ser um número par maior que 200, né, que é um múltiplo de 2. Quem é? 202. Então a resposta da letra A é 202. Vamos para a letra B agora. Que número natural é múltiplo de todos os números? Então, qual é o único número que, se eu multiplicar por qualquer número, vai dar ele? Qual é o único algarismo que, se eu multiplicar por qualquer número, vai dar ele? Conseguiu descobrir? Qual é o único algarismo que está na resposta de todas as tabuadas? Na tabuada de 1, na tabuada de 2, na de 3, até o 9, até o 15, até o 20, até o 200. Qual é? O único algarismo que vai estar na tabuada de todos os números, que é o único que é múltiplo de todos, é o 0. Errado se alguém falar que é 1, tá? Porque vocês sabem que na propriedade da multiplicação, o número 1 é o elemento neutro. Então, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. 200 trilhões vezes 1 vai dar 200 trilhões. Agora, 200 trilhões vezes 0 dará 0. Já que eu falei para vocês que todo número multiplicado por 0 dá 0. Foi a nossa última aula de matemática. Eu falei... A aula de segunda-feira de matemática, eu falei muito disso, bati muito nessa tecla, que todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, é o único número que ele é múltiplo de todos, porque na tabuada de todos eles, o 0 aparecerá. Letra C. Você sabe dizer quais números naturais menores que 8 são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Eu vou pensar aqui nos números que são menores do que 8. Então, vou pensar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Eu não vou botar o 8 por quê? Porque os números são menores do que 8. A gente já sabe que para ser múltiplo de 2 tem que ser par. Então, eu já vou selecionando os pares. 0 é par, tá? Para quem não tiver dúvida. 2, 4 e o 6. Todos os outros números já não são. Agora, quais deles são múltiplos de 4? Todos eles são de 2. Mas quais são múltiplos de 4? Quais estão na tabuada do 4? O 2 está na tabuada do 4? Não. O 6 está na tabuada do 4?
Não, os únicos que estão na tabuada do 4 é o 0 e o 4. Então, os únicos que são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo é o 0 e o 4. Ok? Isso aí não tem jeito não, tem que pensar na tabuada. Se tiver dúvida, monta a tabuada. Na 31, é um jogo é uma brincadeira de você de tentativa e erro, tá? É assim, não tem jeito. Dos números a seguir, qual é múltiplo de 7? Então, olha só, para você saber, eles dão 4 números aqui. Para você ter certeza de quais são, você tem que fazer o seguinte, tá? Tem que pensar o seguinte. Você vai lá e vai... Primeiro, quando você vai pensar no múltiplo, você tem que pensar o seguinte, que múltiplo é tudo que é multiplicado por 7. Ok. Mas eu não vou fazer 7 vezes vou ficar fazendo a tabuada do 7 infinitamente até chegar a algum número desse. Não, eu não vou fazer isso. Eu tenho que fazer então o cálculo ao contrário, eu tenho que fazer o cálculo inverso. Eu tenho que pegar esses números e fazer um cálculo inverso com o 7. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, nós vamos começar para fazer o tentativa e erro. Nós vamos dividir cada um desses números por 7 e vamos verificar qual é que dá a divisão exata. Aquele que dá o resto zero. O número que der o resto zero é o número que é múltiplo de 7. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 3.970 e vou dividir por 7. A gente vai começar pelo 39. 7 vezes qual número vai dar 39? E aí, já descobriram? Não? Ok, 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Ele não chega até o 39, porque faltam 4 para chegar até o 39. Desce o 7. Qual é o número mais próximo? 7 vezes 6, que dá 42. Para chegar até o 7, faltam 5. Desce o 0. Qual é o número? 7 vezes 7, que dá 49. Vão sobrar 2. Sobraram 2. Ok? Essa conta? Não, não é. Porque o resto deu 2, ó. O resto tem que estar 0. Então, 3.970 é múltiplo de 7? Não. Vamos tentar outro. O próximo número que nós tentaremos é 4.032. Dividido por 7. Vou começar pelo 40. Ok? Pelo 40 eu comecei, eu vou começar já com 7 vezes 5. Porque dá 35. Vão faltar 5. Desce o 3. 7 vezes quem? Chega mais perto. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Para 53, ó, 49. 50, 51, 52, 53. 4. Desce o 2. 7 vezes 6 dá 42. Não vai sobrar nada. Opa, peraí. Resto zero? Ah, se é resto zero, querido, pode ficar tranquilo. Esse é o múltiplo de 7. Eu não preciso fazer mais outros. Então, o múltiplo de 7 é a letra B. Ok? Nós vamos agora para a questão 32. Quais são os múltiplos de 6 que estão entre 20 e 50? Olha só, para vocês fazerem essa questão, vocês vão ter que montar a tabuada de 6 toda, do 0 até o 10. Depois que vocês montarem isso tudo, vocês vão nas respostas. Quais que são maiores que 20 e menores que 50? Entre aqueles números, vocês vão escrever aqui. E esses números são quais? 24, 30, 36, 42 e 48, tá? Depois eu explico uma outra forma de fazer isso, que não será hoje, tá? O outro dia. Na questão 33, a gente fará aí. Vocês vão prestar atenção, tá? Eu vou explicar como é que faz e já vou botando a resposta aqui, tá bom? A professora Natália pediu para que cada um dos seus 35 alunos dissessem um múltiplo de 5 em ordem crescente e sem pular nenhum número. Sendo assim, cada aluno teve sua vez de falar. Então, olha só. Antes de vocês pensarem que o primeiro aluno falou 5, tá? O primeiro aluno não falou 5, ele falou 0, porque o 0 é múltiplo de todos os números, então a gente não pode esquecer disso. 0 é múltiplo de todos os números. Então o primeiro aluno falou 0.
o segundo falou 5. Então, por que eu estou falando isso? Porque se vocês forem pegar o número e multiplicar por 5, vocês vão falar assim, tia, mas eu multipliquei, porque é o 15º, né? 15º é o 15. Eu peguei o 15 e multipliquei por 5 e deu 65 e não deu 70. É porque você esqueceu de um detalhe. O primeiro aluno falou 0. Isso, se ele falou 0, a sequência é diferente, tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte, vocês vão fazer por exemplo, aqui ó, o 15 vezes 5, né, que vai dar, no caso aqui vai dar 75. 25, 5, sobe 2, 5 mais 2, 7. Vocês vão ter que pegar isso e diminuir 5. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão botar 75 e 75 está errado. Porque o primeiro aluno falou 0. Então é tipo como se estivesse pulando primeiro, tá? É 0, 5, tá? Então não vai tentando... Você pode até multiplicar, que eu acho que a ideia é essa. Só que na hora que você multiplicar, não esqueça que você tem que tirar um número. Então a letra A é 70. Letra B, esse meu B ficou horrível. Letra B. E o 34º, mesma ideia. Você vai pegar o 34, multiplicar por 5 e diminuir 5, tá? Tirar 5. Dá 165. Letra C. Qual foi a posição do aluno que respondeu o número 50? Você vai pegar o 50 e dividir por 5. Aí você fala assim, décimo. Décimo primeiro. Tá? Aí nesse caso você vai ter que somar. Botar mais 1. Por que vai ter que botar mais 1? Porque o primeiro aluno falou 0. D. E a posição do aluno que respondeu 170? Lembra, hein? Divide por 5 e aumenta mais 1. É 35º. Ok? Na última questão, que é um desafio, eu vou só explicar para vocês, tá? Vocês vão ler aí o texto, ele vai estar falando sobre o ano bissexto, e aí vocês vão fazer sozinhos. Os anos bissextos, eles acontecem a cada 4 anos, de 4 em 4 anos. O que é isso? É quando fevereiro tem mais um dia. Fevereiro, ao invés de ter 28 dias, tem 29 dias. Esse ano, o ano de 2020, é um ano bissexto, tá? E aí vai ter uma questão, ele vai perguntar assim, quais serão os três próximos anos bissextos? Então, você vai fazer uma sequência de 4 em 4 anos, tá? Então, agora, 2020 foi o ano bissexto, eu vou fazer uma sequência para trás, tá? Porque se eu botar para frente vai ficar muito fácil. Se agora, 2020 é o ano bissexto, o último ano bissexto foi quando? Foi em 2016. A dica que eu dou é que todo ano bissexto é ano de Olimpíada. Esse ano teria Olimpíada, mas por conta do coronavírus ela passou para o ano que vem, tá? Mas esse ano teria. É a única dica que eu dou, que todo ano bissexto é ano de Olimpíada, tá bom? Então, com essa dica vocês podem fazer a questão. Bons estudos!